Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Michel Temer se reúne com o prefeito João Dória para atrair PSDB. O objetivo é ter apoio para a votação da reforma da Previdência. Lei Maria da Penha completa 11 anos hoje. Lei ainda é a única proteção de várias mulheres, mas há resistência em denunciar. Aqui na TV recebemos a presidente nacional do PTB Mulher, Marlene Machado. Esposa de Campos Machado, ela foi candidata ao Senado em 2014. Ela vai falar da política nacional e também das ações do partido em São Paulo e no Brasil. E claro, com foco na participação das mulheres na vida pública. Participe com mensagens pelo Facebook da TV Grande ABC. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto, e o Grande ABC Notícias está começando. Abrimos esta edição com a presença da presidente nacional do PTB Mulher, Marlene Campos Machado. Para se ter uma ideia, o PTB Mulher é o maior movimento de mulheres da política, com mais de 550 mil filiadas. Marlene é ativista e especialista em temas voltados para as mulheres há mais de 20 anos e trabalhando no sentido da valorização da mulher na sociedade. E tem história na política eletiva também. Foi candidata a senadora em 2014 aqui pelo estado de São Paulo, quando obteve quase 350 mil votos. No ano passado, 2016, foi candidata a vice-prefeita em São Paulo. E agora está aqui conosco para atualizar as informações do dia a dia da política e em especial da participação das mulheres. Marlene, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Amanda, boa noite, ouvintes. Realmente é uma alegria muito grande estar hoje aqui. Marlene, seja muito bem-vinda, é um prazer. E o discurso, lugar de mulher na política, né, é muito bonito na teoria, mas na prática, infelizmente, não é isso que a gente vê por aí. Basta ver o número de mulheres em cargos eletivos na política. Como reverter essa situação, Marlene? Bom, eu vejo assim, Amanda, de uma questão muito forte no sentido político, porque nós temos muitos partidos, nós temos as questões de cotas, né? E nós temos que ter uma participação maior das mulheres. Quando eu falo isso, eu resumo no seguinte: primeiro, os partidos têm que dar esse tempo de televisão para as mulheres. É fundamental dar o apoio também no sentido do fundo partidário. A mulher, ela tem que estar muito mais engajada, porque eu tenho um trabalho dentro do PTB Mulher, que hoje nós estamos com mais de 550 mil mulheres atuantes em todo o país. São mulheres, nós temos desde a líder comunitária, a dona de casa, a empresária, a profissional liberal, religiosas, mas mulheres guerreiras, mulheres que realmente fazem toda essa diferença. E a gente tem buscado cada dia mais mulheres, porque a gente entende que a mulher, ela tem a sensibilidade, ela tem o desejo de melhorar a sua cidade, porque nós somos mães, nós somos dona de casa, nós trabalhamos fora, né? Então a gente temos a tripla jornada. Às vezes até uma quádrupla jornada, né? Com Porque certeza, quando chegamos Amanda, em casa à noite, muito tarde, ainda temos mais coisas a fazer, né? Com certeza. E essa participação da mulher é muito importante, porque a mulher, ela é diferente, ela tem essa sensibilidade de cuidar da saúde da sua família, da educação dos seus filhos. Ela tem toda uma preocupação com a violência. Então, nada melhor do que a mulher estar inserida também no contexto político. Evidentemente que, para isso, nós temos que ter algumas mudanças. Nós estávamos falando ainda dos bastidores, né, em relação a cotas. Porque a maioria dos partidos, eu posso dizer, eles querem as mulheres para a cota, no ano das eleições.
há uma estatística, nós fizemos até uma pesquisa de que nós temos, no ano da eleição, mulheres que têm 0 votos. Elas nem sabem que elas são candidatas. É só escadinha. É só escadinha. Então nós temos que mudar. Eu posso falar que hoje, dentro do meu partido, o PTB, nós estamos trabalhando, inclusive estamos com uma campanha muito forte agora de filiação com as mulheres, para trazer essas mulheres, essas militantes e prepará-las para as próximas eleições. Isso é muito importante, levando a elas a participação política, que elas tenha cursos profissionalizantes político, para que elas saiam realmente uma militante e forte. Porque é isso que nós precisamos, preparar essas mulheres. Marlene, na sua avaliação, qual que é a raiz desse problema? A gente falava também fora do ar, números aqui da região. São Caetano, 1 vereadora entre 19 cadeiras. São Bernardo do Campo, 2 vereadoras entre 28. Santo André, 2 cadeiras entre 21 vereadoras e assim por diante. Ou seja, muito aquém. Ribeirão nenhuma. Ribeirão nenhuma. No Congresso Nacional não é diferente. Se você for ver entre os 513 deputados federais, por exemplo, menos de 10% mulheres. Sendo que nos números do IBGE, as mulheres são maioria da população nacional. É muito claro que há um preconceito e um machismo na política. Certo. Mas isso se refere a quê? É fruto de quê? E como se reverte isso? É cultural? É valorização familiar? É essência familiar? A mulher é criada para ser dona de casa e não para trabalhar na política? Onde muda isso? Veja bem, Leandro, como você disse, aqui, aqui na região do Grande ABC, de 978 candidatas, foram apenas 4 vereadoras. Então você vê que é um absurdo você ter um número tão inexpressivo de mulheres. No cenário, no Congresso Nacional, nós temos 513 deputados e temos exatamente menos de 10% que são deputadas. Então nós temos um problema, sim, cultural, lógico que sim, porque, como falei ainda há pouco, a mulher, ela é dona de casa. E tem mais um problema também, você tem o outro lado, que é o marido, muitas vezes, Amanda, o namorado, que não aceita que a mulher vá para a política, porque a política hoje ainda é colocada como uma coisa preconceituosa para as mulheres. E não é verdade, porque a política, sim, é lugar de mulheres corajosas, porque você tem que enfrentar esse preconceito, você tem que ter a coragem de conversar com que a maioria são os homens, mas você tem que ter essa determinação, você tem que ter essa vontade, você tem que ter atitude, mas eu entendo que a mulher, ela não precisa bater na mesa para ela estar na política. Ela tem que ter essa sensibilidade social, ela tem que ter essas atitudes e também ela precisa ter esse compromisso de querer melhorar a cidade, não a cidade, melhorar o país, e se colocar ao lugar daquelas pessoas que realmente necessita dos serviços públicos, de políticas públicas. Nós conversávamos aqui há pouco, antes de começar a nossa entrevista, que muitos que passaram aqui, nossos entrevistados, comentaram, porque nós perguntamos isso, por que há tão poucas mulheres na política? E muitos falaram que a mulher, ela gosta de participar da política nos bastidores, e que ela não gosta da política eletiva. Na linha de frente. Na linha de frente. Procede isso, Marlene? Eu não concordo com você com esse comentário, porque eu tenho esse trabalho de mais de 15 anos e dentro do meu partido nós temos hoje vários diretórios de mulheres que são presidentes, que são atuantes, são participativas, têm um trabalho muito forte. O que ocorre é que os próprios partidos muitas vezes não dão essa oportunidade para as mulheres, né? Então tem a questão da legenda, você tem o problema de espaço, de tempo de TV, e também eles não dão essa oportunidade para que a mulher tenha uma vida partidária. Isso é muito importante. Você participar, você ser presidente de um diretório, você participar das reuniões, você participar da executiva. Hoje, no nosso partido, as mulheres participam da executiva nacional, estadual e municipal. Então, isso é muito importante, porque você dá essa força para a mulher, né? Então, isso é muito importante dentro de um partido político. E qual o argumento que nós podemos usar para convencer a mulher a participar do dia a dia da política?
nós temos que mostrar para essas mulheres que elas são fortes, que nós precisamos nos unirmos mais, que delas terem essa participação efetiva na política, porque se nós queremos o direito da igualdade, que nós vemos conquistando esse direito, a gente precisa se unir. Que não se deixe intimidar pela maioria não podemos. Pela maioria ser homem, não né? podemos, porque eu entendo que a política, você tem que ter essa coragem de participar. Você precisa efetivamente estar inserida no contexto. Mas para você estar inserida, você precisa realmente trabalhar dentro de um partido político, para que você entenda como, de que maneira você vai trabalhar dentro desse partido. Então, isso é muito importante. E como começou toda essa trajetória, Marlene? Quando você teve essa atenção voltada à política, independentemente da política eletiva, mas de participar das discussões coletivas? Bom, eu comecei já há alguns anos atrás com uma associação, porque eu sempre gostei do trabalho social. Sempre gostei. Eu sou empresária, sou advogada, mas eu sempre gostei do trabalho social. E eu iniciei o meu trabalho dentro das comunidades, me colocando sempre no lugar daquelas pessoas que dependem exclusivamente de serviços públicos. E eu sentia essa necessidade da mulher, que a mulher sempre, presidente de associações, de ONGs, de OCIPs, e essas mulheres, elas tinham um desejo, uma vontade de melhorar cada dia mais a sua comunidade. E eu comecei a perceber que para que elas pudessem melhorar cada dia mais o seu trabalho, que elas precisariam estar inserida também na política. E nós começamos a criar esse movimento de mulheres, que hoje é o maior movimento de mulheres do país. E cada mulher, ela tinha a sua autonomia de trabalho, porque nós começamos fazendo um trabalho pequeno e hoje é um trabalho muito grandioso. E cada mulher, ela tinha essa autonomia de um trabalho político e numa consegue fazer um trabalho dentro da comunidade, com ações sociais, com curso de qualificação. E esse trabalho foi crescendo e hoje nós temos aí mulheres que já saíram candidatas pelo PTB Mulher, né? Mas que ainda a gente sente uma dificuldade de lideranças nessas mulheres, em algumas mulheres. Falando em PTB, e por isso que a gente vem fazendo esse treinamento com as mulheres. Ótimo. E a gente sabe, Marlene, a gente também falava aqui nos bastidores do projeto político e, claro, esse projeto político passa pelo projeto eleitoral, ou seja, disputa nas eleições. Nós tivemos oportunidade, inclusive, de entrevistar o presidente estadual do PTB, deputado Campos Machado, larga experiência na Assembleia Legislativa, integrante também, uma das lideranças do partido nacionalmente, falando: olha, Leandro, o nosso objetivo aí com essa campanha de filiação é fazer o PTB, que hoje, se não me engano, é o terceiro maior partido em número de filiados no estado de São Paulo, ser o maior. Isso. E ele falava também da questão da participação efetiva, chapas majoritárias para a disputa do ano que vem, em especial as mulheres. Como é que o PTB Mulher se projeta para a disputa do próximo ano? Então, o meu marido, Campos Machado, nós estamos com uma campanha muito forte hoje de filiação. Hoje o PTB é o terceiro partido em número de eleitores, né? Nós estamos em terceiro lugar. Temos hoje, são quase 170 prefeitos e vice-prefeitos, são 700 vereadores. Entre esses 700 vereadores, nós temos uma média de quase 100 mulheres vereadoras. E esse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora de filiação é exatamente dessa conscientização dessas mulheres, para que nós possamos estar trazendo muito mais nessa campanha de filiação, para que nós tenhamos um número expressivo de mulheres, para que elas saiam candidatas a vereadoras. Marlene, muito se fala sobre a reforma política, que deve sair até setembro. Quais pontos devem estar nessa reforma, na sua avaliação? Olha, nós já tivemos aí a reforma da trabalhista.
A reforma previdenciária é fundamental, porque senão nós teremos problemas muito sérios. Do jeito que está, Marlene, você é favorável à reforma previdenciária do jeito que ela está tramitando no Congresso ou precisam de ajustes? Não, eu acho que a gente precisa já entrar nesse momento aí para que ela passe a reforma previdenciária. É muito importante, porque não dá para aceitar mais essa situação que nós estamos vivendo no país. Porque nós temos um governo, a gente sabe disso, Leandro, um governo que gasta muito. Nós, como cidadão, pagamos muitos impostos, né? Nem sempre a contrapartida é alta. Nós não temos o retorno social, é o que nós estávamos conversando. Nós não temos a questão da saúde, você tem problema, não tem médicos, não tem remédios, não tem leitos. A mesma coisa em relação à educação, ainda é muito precária, a violência na nossa cidade é muito grande, então nós temos que mudar. E isso passa pela reforma previdenciária, não resta a menor dúvida. E a reforma política há tempo hábil, Marlene, para fazer uma grande reforma política, ou vai ser uma colcha de retalhos, ou como muita gente diz, uma reforma eleitoral? Eu me preocupo realmente nesse momento de se fazer uma reforma política agora, porque nós estamos há 12 meses das eleições, então me dá um pouco de preocupação. Eu acho que tem que ser feita uma coisa muito bem estruturada, com uma participação do Congresso, mas de uma forma voltada para essa política, não se pensando nas eleições de 2018. Então isso é uma coisa que tem que se pensar com muito critério, porque é toda uma mudança, a nossa sociedade, é o Brasil, e o Brasil está vivendo um momento delicado, de uma crise econômica muito grande, então acho que tem que se pensar muito em relação a essa reforma política. E Marlene, você é a favor do financiamento público de campanha, exemplo do fundo que está em discussão de mais de 3 bilhões de reais? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que não é justo para nós brasileiros que pagamos tantos impostos financiar a campanha. Eu não concordo. Eu acho que, evidentemente, que tem que ter regras, tem que ter lei muito sérias, criteriosas, para que seja um financiamento privado. Porque, veja bem, eu entendo o seguinte, se você tem uma pessoa que é um representante que vai sair candidato, e ele tem algumas pessoas que vão financiar a sua campanha, qual o problema? Eu tenho a minha empresa, eu vou dar o CNPJ da minha empresa. Vai ser tudo declarado, prestado contas. O representante também vai colocar isso no seu imposto de renda, com regras. Não vejo nenhum problema. Eu acho que tem que haver a transparência. A partir do momento que haja essa transparência, não tem nenhum problema. Agora, o que eu não acho correto, até por tudo que vem acontecendo no nosso país, usarmos dinheiro público para a campanha política. É importante nesse contexto, Marlene, até para quem está em casa nos acompanhando na telinha e na telona, já vamos passar aqui pelos comentários. Obrigado pela participação de todos. Eu fiz uma breve pesquisa hoje. No mundo inteiro tem um único país que tem 100% de financiamento público de campanha. É um país que acho que até poucos conhecem, chamado Butão. Então, o único país no mundo inteiro com financiamento exclusivamente público de campanha. Agora, tem países, como é o caso de México, Portugal, Espanha, Bélgica, ao todo 180 países que tem uma parte de financiamento público de campanha e outra parte privada. Mas vi um comentário ontem, estava assistindo o programa Canal Livre da Rede Bandeirantes e fazia uma discussão nesse aspecto, e aí o Ricardo Boechat, quem eu tenho muito respeito, virou e falou assim, olha, estamos aqui entre 4 jornalistas e 4 cientistas políticos, 8 formados. Alguém aqui teve dinheiro público para se formar ou para conseguir o diploma? Por que então eu devo pagar para um deputado federal, para um senador se eleger? Aí o Lavareda, que é um renomado cientista político, falou, a democracia tem um custo. E acho que as duas ponderações são importantes, mas poderia chegar num denominador comum que passa inevitavelmente pelo que você falou, Marlene. Independentemente de ser financiamento privado ou financiamento público, o que o cidadão quer é transparência, é regras, critérios. Exatamente. Que parece longe do que está acontecendo em Brasília e da discussão nesse momento, né? Mas eu creio assim que está havendo muitas mudanças no nosso país e creio que a partir do ano que vem, das
das próximas eleições, nós teremos aí muitas mudanças, né? Eu acho que é um momento de que nós vamos ter muitas outras do que nós temos, do que é bom tem que continuar, e essas novas lideranças que virão com ideias novas, com uma grande representatividade. Eu acho que é isso que a gente precisa para o nosso país, porque eu vejo como mãe, como dona de casa, como empresária, como mulher hoje política, que nós precisamos sim da ética no nosso país, dessa transparência, no acreditar, porque o Brasil é um país continental, é o maior da América Latina, então nós temos tudo para realmente ser um país de primeiro mundo. Então, o que depende? De boa gestão, né? De eficiência. De pessoas capazes e com vontade de fazer. Então, é isso que nós precisamos. Então, acho que nós estamos no caminho certo, nós temos que encontrar o rumo certo para um novo Brasil. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, sempre muito presentes e atenciosos, o Nathaniel Rodrigues, o Luiz Filho, o Silvio Novembrinho, que sempre nos acompanha, o Marcos Vinícius, o Rogério Garcia, dando parabéns, Leandro e Amanda, pela entrevista com essa grande mulher, Marlene. Mandar um abraço aqui para o citou o Marcos Vinícius Martinez, o Rodrigo Frata nos acompanhando, Antônio Carlos Bonatti, Ademar Amaral, Marcela Fagundo Costa. Quer ler o comentário da Marcela? Vou já ler o comentário da Marcela. Primeiro vou ler do Jorge Salgado. Boa noite, Leandro e Amanda. Parabéns pela entrevista. Grande trabalho realizado pela presidente do PTB Mulher, exemplo do nosso país. Um grande abraço do Jorge Salgado. E a Marcela Costa. Recentemente, em decisão inédita, fraude em candidaturas femininas gerou cassação de diplomas de candidatos de uma coligação de Santa Rosa do Viterbo, que lançou candidaturas femininas fraudulentamente, apenas com o intuito de cumprir a cota de gênero em sua chapa e assim viabilizar o deferimento do registro da coligação para as eleições do ano passado. Essa decisão inédita representa um avanço rumo à igualdade de gênero em nossa política, Marlene? É o que nós comentávamos logo no início, né? Que nós temos alguns casos de alguns partidos em relação às cotas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito critério em relação a isso. Inclusive, nós temos uma lei da punição dos partidos, mas ainda existe. Mas agora eu creio que nós temos algumas decisões e isso vai melhorar e muito a preocupação de todos os partidos, os presidentes de partido, para que não aconteça mais esse tipo de situação para as mulheres. Ouvimos aqui recentemente uma pessoa que foi filiada sem ela saber. Exatamente. Uma mulher que foi filiada sem ela saber. Mas como eu te falei, muitas vezes você tem candidatas que elas não sabem. Imagina você, Amanda, como é que você, pelo menos você vota em você. Você concorda? Sim. Como é que nós temos uma percentagem tão grande de mulheres que tem 0 votos? Então, você percebe que os partidos, a fraude de que eles colocam o nome das mulheres e elas têm 0 votos. Então, existe realmente a fraude. Marlene, de uma forma geral, a gente deu algumas avaliações, mas de uma forma mais aprofundada, sobre o atual cenário político do Brasil. Nós estamos aí num momento quase que inimaginável da história. Há pouco mais de um ano o impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora o governo do presidente Michel Temer passando por essas oscilações do ponto de vista político, com os desafios econômicos do país. A gente até brincava que num sábado aí recente, há 4, 5 semanas, o Brasil teve 3 presidentes no mesmo dia. Sábado de manhã era o Eunício Oliveira, presidente do Senado, sábado à tarde era o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e depois à noite Michel Temer chegou da comitiva da Alemanha e assumiu o comando do país. São fatos aí, digamos até certo ponto, surpreendentes e inéditos na história da nossa recente democracia. O que a gente pode projetar a médio e longo prazo e, principalmente, como falar e dar mensagem para quem nos acompanha nesse momento para voltar a acreditar na política? Eu creio que o Brasil ele está vivendo um momento muito especial agora, um momento em que as pessoas têm que ter essa esperança, acreditar. Evidentemente que todos nós, como brasileiros, nós estamos sendo, evidentemente, eu posso até dizer, sacrificados, porque nós pagamos nossos impostos, nós queremos o melhor para a nossa família, mas infelizmente nós não temos esse retorno. Nós temos o ano que vem uma eleição, na qual nós teremos aí
lideranças, representantes, que a gente acredita que vai fazer essa diferença. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, principalmente para nós mulheres que somos a maioria, somos 53% aí da população. É um momento de muita reflexão para que a gente entenda que o Brasil é muito maior. Então, esse momento de nós termos essa esperança de acreditar é importante. E Marlene, na sua opinião, qual o melhor nome na sua visão para comandar o Brasil e vencer a próxima eleição na disputa do próximo ano agora para presidente? Eu não tenho essa bola de cristal. Não, assim, na sua opinião. Não, eu realmente não teria como responder essa pergunta, mas eu sei que a pessoa capaz para fazer isso tem que ter essa sensibilidade social de se colocar ao lado dessas pessoas que tanto necessitam. Que a gente tenha uma cidade, um país onde a saúde funciona, onde a educação realmente seja de qualidade, que nós tenhamos também, em relação à violência, que nós não tenhamos tanta violência e que principalmente seja uma pessoa que tenha a eficiência de uma boa gestão, que cuide, nós vamos cuidar do nosso Brasil. É isso que nós precisamos. Então, dessa pessoa que realmente possa melhorar a saúde do nosso país. Então, eu vou fazer uma pergunta de uma forma diferente. Lula e Bolsonaro vêm aí encabeçando as pesquisas de intenção de voto para presidente. O que você acha desses dois extremos encabeçando a preferência dos eleitores? A preferência dos eleitores? Eleição, Marlene. Olha, eu vejo que não existe salvador da pátria, isso não existe mesmo. E é o que muitos brasileiros esperam, infelizmente. Isso me dá uma preocupação muito grande. Então, por isso que eu falo, eu acho que o brasileiro, ele está muito mais atento a tudo que vem acontecendo no país. Então, nós temos aí alguns meses, um ano quase um ano e 3 meses, para nós pensarmos, para todos os brasileiros refletirem bem por tudo que nós estamos vivenciando no nosso país, para escolher a pessoa certa, porque com certeza virão candidatos aí e nós teremos essa oportunidade, que é o voto, né? Que já está na nossa Constituição, que é o nosso maior poder, é do voto, é o voto consciente, é de saber quem é esse candidato, qual o seu currículo, qual o seu comprometimento com a sociedade, o que ele vai fazer, as suas intenções, o seu projeto. Nós não queremos um representante que esteja preocupado em barganhar, não é isso. Nós queremos representantes para realmente trabalhar pelo nosso país, para fazer o melhor para o nosso país. E a gente entra numa outra questão, Marlene. Hoje no Brasil muito se fala sobre o regime. Tem que continuar o presidencialismo, tem que mudar para o parlamentarismo, mas muito disso também se deve à falta de conhecimento por parte nossa, do eleitorado, de saber qual é o papel de cada cargo, o papel do vereador, o papel do deputado estadual, federal, senador. E é importante porque em 2014 você cumpriu esse papel. Andou em todo o estado de São Paulo, foi candidata ao Senado, cerca de 350 mil votos. Como é que foi essa experiência? E realmente esse desconhecimento é tão grande quanto a gente imagina? As pessoas desconhecem, por exemplo, a importância e o papel do Senado? Com certeza, eu vejo que, até porque não há um interesse, como nós conversávamos nos bastidores, dessa transparência na política. Então, eu acho que você chegar pelo meio que nós temos aí da mídia, da comunicação, falar exatamente o que acontece no mundo político. Essa transparência é muito importante, porque hoje nós sentimos que houve um distanciamento muito grande do político com o eleitor, do eleitor com o político. E nós precisamos aproximar mais. Isso é fundamental para que a gente volte a resgatar a política. Que as pessoas comecem a entender a importância da política, dos bons políticos, né? Dos bons representantes, aquele que realmente vem para trabalhar, que tem esse compromisso com a nossa sociedade. Então, isso é fundamental. Que esses escândalos, né, Marlene, sirvam para que você, eleitor, para que você analise seu candidato, leia a ficha, entenda as propostas antes de votar, porque depois que você votou, ele foi
foi eleito democraticamente, ele está lá para te representar. Ele foi legitimado nas urnas. Então entenda as propostas, veja a proposta que mais se adequa com a sua linha de pensamento e vote consciente, né, Marlene? Exatamente, é isso que nós queremos, eu acho que é isso que nós precisamos para o nosso país. A gente fala tanto de reforma política, exatamente, né, Marlene? Mas a grande reforma política está literalmente nas mãos do eleitor. Em outubro do ano que vem não adianta nada ter agora a cláusula de barreira, cláusula de desempenho, fundo privado, fundo público, o que tiver. Se você chegar lá o ano que vem e votar em quem está envolvido no mensalão, em quem está envolvido aqui em escândalo aqui e acolá, não adiantou nada. Então a grande reforma, independentemente do que vai sair no Congresso, a gente espera que saia uma reforma minimamente decente, é você saber escolher o seu candidato e acompanhar. Mas olha que coisa muito importante, né? Muita gente está querendo, entre Lula e Bolsonaro, por que há esse mito todo do Bolsonaro? Porque as pessoas estão procurando um salvador da pátria, certo? Mas isso é assustador, né, Amanda? Isso é assustador. Mas o que acontece? Você vota num Bolsonaro, mas quando você vota para deputado, você não está pensando que o Bolsonaro vai precisar dos deputados para poder, governar, para poder colocar as suas propostas para votação. Enfim, se eles não se conversarem, não adianta, o Brasil continua parado. Então, quando você votar para deputado, também tem um voto consciente. Muita gente não lembra em quem votou. É verdade. Por que você votou para deputado? A pessoa não lembra. Não, e eu vejo a importância que nós temos os nossos representantes, porque as pessoas não têm ideia de um deputado, por exemplo, federal, que ele, no Congresso, ele tem que se preocupar com o seu estado, com o seu município, trazendo esses recursos para melhorar, mas com resultado, porque muitas vezes a gente sabe que esse recurso vem, mas você não vê o resultado. Então eu percebo que no nosso país as pessoas, os representantes nunca se preocupam com o resultado, e isso é fundamental, porque se você não tem o resultado, as coisas não acontecem. E nem com a questão da proximidade, né, Marlene? Também. A gente sabe da tua agenda sempre andando, não só fruto das campanhas eleitorais, mas principalmente do PTB Mulher, e a gente defende muito, em especial aqui no ABC, por exemplo, somos quase 2 milhões de eleitores, e entre os 70 deputados federais, nós temos 2 deputados eleitos genuinamente ou essencialmente com reduto no ABC. Mas tão importante quanto isso é deputados preocupados com o dia do ABC e que visitam o ABC. A gente tem, por exemplo, Tiririca, com mais de 100 mil votos aqui no ABC, sabe quantas vezes ele veio aqui na região? Nenhuma. E ainda levou com ele mais 3 deputados. Não, puxador de voto, então, como que ele vai apresentar demandas da região se ele não conhece, não interage com vereadores daqui, nem onde fica o ABC, não interage com prefeitos daqui? Então, são que independentemente do voto ser distrital misto, se não é misto, se é puro, mas o eleitor tem que ter consciência disso. Exatamente. Olha só que comentário muito interessante da Edna Oliveira. O bom de estarmos ao vivo e ter a interação da rede social é que a pessoa faz o comentário e nós podemos falar na hora, né? Edna Oliveira. Interagir na hora. Aqui, ó. Edna Oliveira, não voto em político nenhum. Respeitamos todas as opiniões, né? Mas se você não vota em político nenhum, respeitamos quem não gosta de política. Mas quero que saibam que serão comandados por quem gosta. Exatamente. Se você não votar e se você não entender a proposta de quem está lá e escolher a proposta mais adequada, aquela que você acha que vai ao encontro das suas ideias, você vai continuar reclamando. O brasileiro, ele tem a mania de terceirizar a culpa. Eu não votei em ninguém e a culpa é da Marlene que não está fazendo nada por mim. Resgatar outro pensamento, você citou um filósofo importante, o mal só prevalece quando os bons não fazem nada. Se omitem. Então não adianta nada eu fazer aquele exemplo, Marlene, a gente fala muito aqui, exemplo, não sei se você mora em prédio, mas tem reunião de condomínio. Antes da reunião de condomínio, todo mundo reclama, é o vazamento, o vizinho deixou o carro na minha garagem. Quem quer ser o síndico? Não, ninguém quer ser o síndico. Quem quer ser o síndico? E na hora da reunião, que é o pleito, o fórum adequado para você reclamar, ninguém vai. E o pior, aqueles que não vão, depois reclamam do que foi decidido. Mas peraí, quando você teve a oportunidade de se expressar, de opinar,
por que você se ausentou? Mas você sabe, Leandro, que a gente sente essa dificuldade, porque como dentro do trabalho político, você está sempre conversando, conhecendo pessoas, e a gente convida essas pessoas do bem para virem para a política. Ah, não, mas política não. É um grande empresário, é um profissional liberal. Então a gente sente essa dificuldade, porque as pessoas não querem participar da política, mas criticam. Mas querem terceirizar a culpa. Exatamente. Né? Então, isso que eu sempre falo. Então, há a importância dessas pessoas do bem virem para a política, até com ideias, com propostas, porque ele pode até não ser. Eu não quero ser um candidato, sabe? Eu não vou ser candidata, mas eu tenho propostas, eu tenho ideias, eu tenho sugestões, né? Eu quero participar. Então, é isso que a gente busca, né? São essas pessoas que venham estar dentro de um partido, de uma agremiação política, para trazer as suas ideias. A gente precisa dessas ideias. E aí, desafio, Marlene, até na nossa audiência, que legal, obrigado, Edna, pela participação, e a Edna aqui representa uma fatia importante da população. Até desafio, qual é o outro mecanismo que existe hoje na sociedade que provoca transformação na vida das pessoas que não passa pela política? Se alguém conhece uma outra ferramenta que mobiliza, que mexe, que interfere direta e indiretamente na vida de milhões de pessoas, nos apresente, porque o maior legado que você pode deixar para sua família é uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, mais desenvolvimento econômico, atração de geração de emprego e renda. E como é que você faz isso sem passar pela política? Agora, me corrija se eu estiver errada, Marlene. As pessoas, ultimamente, andam muito pensando em si mesma. Só lembra da política quando precisa fazer uma poda de árvore na frente da casa dela, quando é algo que beneficie somente ela, não pensa na coletividade. Está todo mundo muito descrente da política, né? Então, só lembra da política quando precisa de algo para si. Então, as pessoas de bem precisam começar a pensar na coletividade. Quando começarem a pensar de forma coletiva em melhorar não só a minha casa, não só a poda de árvore da frente da minha casa, e sim do meu bairro, da minha comunidade. Olha que bacana, a gente provoca a audiência aqui, Marlene, essa é a maior satisfação que tem. Cristina Borges, é Borges mesmo com CH, obrigado, Cristina, pela participação. Ela diz o seguinte, Marlene, boa noite, Leandro, Amanda, concordo com vocês. E ela destaca aqui, sou delegada do meu conselho, CREFITO, e somos uma categoria de 80 mil físios. Tá mandando um abraço aqui, viu, Marlene? Obrigada, querida Cristiane. E agora, Leandro, uma coisa importante. Hoje completa 11 anos da Lei Maria da Penha. A cada ano, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, esse tipo de violência, apesar de sistêmico, tem sido combatida com a defesa do direito das mulheres. E o pior, né? Os maiores agressores são os parceiros, e esse parceiros entre aspas, né? Porque ninguém quer ter uma parceria assim, que correspondem a quase 40% dos registros, de acordo com o mapa da violência da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, a SPM, em Brasília. A maior parte das relações tem mais de 5 anos, quase 50% dos registros, né? E com uma frequência diária ou de mais de uma vez na semana, infelizmente. Marlene, qual a sua avaliação sobre a Lei Maria da Penha? Claro que ela teve resultados importantes, mas como é possível aprimorar e avançar essa discussão da defesa das mulheres e mais, a coragem das mulheres em denunciar? Nós temos que ressaltar a importância da Lei Maria da Penha, porque sabemos que é uma lei que não é, porque muitas vezes se fala, é uma lei só para as pessoas menos favorecidas. Não é. Você tem todas as camadas. E é importante que se tenha, assim, algumas medidas nessas leis, porque nós sabemos que tem até alguns estudos, não sei exatamente essa porcentagem, mas de mulheres que sofrem a violência e quando fazem essa denúncia, muitas vezes quando ela não tem esse abrigo, ela não tem esse apoio, ela volta para suas casas e muitas vezes elas são mortas. Apanha de novo. Ou apanha de novo. Então eu acho que tem que se mudar, tem que ter esse apoio para essas mulheres, né, de uma forma mais intensa, para que acolha essas mulheres, porque muitas delas têm seus filhos e elas não têm
para onde ir, depende financeiramente desses maridos. Então, é uma situação muito delicada ainda, que precisa ser estudada e muito em relação à lei da Maria da Penha. Claro que nós tivemos alguns avanços, mas precisamos ter muito mais avanços em relação à lei Maria da Penha. E ontem nós conversávamos, eu conversava na minha família, né, e eu conversava com a minha mãe, e nós comentávamos sobre que nós sabíamos que existe uma conhecida que ela apanha. E ela não denuncia. Nós sabemos que hoje é possível fazer a denúncia. O terceiro que sabe fazer a denúncia. Aliás, né? um dos avanços da Lei Maria da Penha. Mas ainda é difícil, porque você vai se meter numa intimidade que não te diz respeito. Se a própria mulher que está sofrendo a violência, ela não denunciou, né? Então, cabe a nós fazer essa denúncia? Né? Então fica a pergunta. E quando ela vai e faz a denúncia, ela tem que voltar para casa e acaba apanhando de novo. Ou o que é pior, porque na classe média, na média alta, a mulher ela se sente muito mal, ela se sente ofendida, ela se sente diminuída. Então, por vergonha, ela não faz a denúncia. Então, tem muito que se melhorar nessa Lei Maria da Penha, né? E a mulher que faz a denúncia, ela precisava de um abrigo, de uma proteção, maior. Exatamente. Porque enquanto não houver essa proteção do Estado, do município, ou enfim, de quem quer que seja, ela vai continuar não denunciando. Certeza. E continuar sofrendo as agressões. Sim, porque nós temos duas situações aí, né, Amanda? Quando você pega uma mulher de uma classe menos favorecida, essa mulher realmente ela não tem essa condição, ela não vai ter condições de um psicólogo, ela não tem condições de ir a uma clínica, né? Então essa mulher ela depende exclusivamente, muitas vezes, do seu marido, porque e financeiramente também, financeiramente, né? Porque ela não trabalha, ela tem 3, 4 filhos e ela vai precisar desse marido, aí ela não faz a denúncia. E se ele for embora, ela vive do quê? Né? Exatamente. Então nós temos uma situação delicada, porque ela não vai ter aí também políticas públicas para dar esse apoio a essa mulher. Agora, quando você vai para outra classe, de uma classe média alta, você já tem a condição de ter um psicólogo. Mas espera um pouquinho, nós estamos falando de uma violência doméstica, familiar. Então, a gente tem que analisar a questão da educação também. Eu acho que nós temos que preparar mais os nossos filhos para uma educação, para que possam entender que homens e mulheres, eles têm que ter comportamentos diferentes na educação. Eu acho que passa também pela educação. E aí nós vamos voltar e resgatar o início da nossa conversa, porque nós estamos falando aqui basicamente de legislação. E a legislação passa pelo Poder Legislativo, pode parecer até redundante ou pleonasmo, e a Câmara e o Senado. E talvez até pela falta de mulheres ou pela ausência de mulheres num quórum suficiente nessas casas, esses temas passem a ser secundários ou coadjuvantes. E dou um exemplo até para ilustrar muito bem o que você falou, Marlene, em relação a quem depende da vulnerabilidade social. Nós tivemos aqui nesse final de semana, inclusive uma jornalista da Rádio CBN, que entrou com ação, assédio moral, assédio de todo quanto é tipo, do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, o deputado que tatuou o nome do presidente Michel Temer no ombro. Ela foi uma das primeiras jornalistas a destacar que aquela tatuagem não era uma tatuagem verdadeira, e mais, ela chegou durante uma coletiva de imprensa, ou seja, vários jornalistas ali fazendo entrevista com o deputado, perguntou para o deputado: o senhor pode mostrar a tatuagem para a gente? E o deputado, muito deselegante, para não dizer outra coisa que o horário não permite, falou assim: para você eu só mostro o corpo inteiro. Ou seja, sofreu críticas da própria CBN, pode ser alvo aí nos próximos dias do Conselho de Ética da Câmara, e pior do que isso, não foi nem o registro desse fato lamentável. Foi a repercussão, por exemplo, a deputada Maria do Rosário, que diz que isso, infelizmente, é recorrente na Câmara, não envolvendo só deputados, mas também assessores. Só que ninguém leva adiante por medo de represálias. Ou seja, ilustra que não basta a condição social. Até mesmo na classe, na elite da política, o problema também persiste. A Maria do Rosário disse que isso acontece muito na casa, mas que ninguém toma nenhuma providência. Então, não é um absurdo isso daí? Então, nós temos que, cada vez mais, olhar com mais atenção a Lei Maria da Penha para que se faça valer. Olha que interessante. A Luísa Brunet, uma mulher muito famosa,
Que está na mídia. Está na mídia. Empresária. Sofreu a violência. Quanto tempo ela demorou para denunciar? Porque nós sabemos que não foi, quando ela sofreu a violência, não foi quando ela procurou, né? Então, você vê que mesmo uma mulher que teria, teoricamente, todo o respaldo, tanto da mídia quanto financeiramente, que nós sabemos que ela tem uma condição financeira, né, muito melhor do que a maioria das brasileiras, também demorou para tomar uma atitude. Porque não é, né? Porque também é muito difícil para a mulher, para ela se expor. É vergonhoso, né? Ela se sente envergonhada. É difícil, com certeza. Então você tem também esse lado íntimo, seu, particular, que você não quer também muitas vezes expor, né, essa situação tão íntima. Então demora talvez um tempo para que ela tome essa atitude. Ela só vai tomar essa atitude a partir do momento que as coisas já estão muito mais, digamos assim, que a agressão já é muito maior. Então mas enquanto isso ela também já está sofrendo a pressão psicológica, que é muito triste. Então eu acho que nós temos que ter mais políticas públicas para que a gente tenha psicólogos que possam ajudar essas mulheres a sair de uma situação tão constrangedora como essa. E lembrando que a violência contra a mulher não é só quando ela apanha. É quando ela é xingada, é quando ela é psicológica, né? Quando ela é humilhada. Tem uma série, não é só quando ela apanha. Então, se você olhar e buscar... Que, aliás, a psicológica é terrível. Muito pior, porque você tem a mulher que refém, né? Que o marido... que você é gorda, ou que você é magra, ou que você é alta, ou que você é baixa, você não merece. Ou que você não merece. Então, isso é terrível para uma mulher. Então, ela se sente diminuída. Ela vai se sentindo diminuída. Isso vai fazer com que ela tem o problema da baixa estima, e aí começa tendo um problema familiar muito grande. Então isso é muito sério. Então é uma situação que tem que ser combatida. E o Rogério Garcia aqui, o Marlene, ele pergunta assim: o PTB tem algum grupo no partido que trabalha as questões dos deficientes físicos? Existe algum departamento interno desse segmento? Sim, nós temos um departamento da inclusão social, cujo presidente é o Dr. Vidotto, que faz um trabalho muito forte da inclusão social. Marlene, um outro ponto também importante, até resgatando a eleição do ano passado, o que mais te surpreendeu como candidata a vice-prefeita em São Paulo, cidade com números estrondosos e também problemas à altura? Teve algum fato, alguma cena que mais te surpreendeu, que mais te impressionou da realidade paulistana? Sim, como eu disse a você, Leandro, eu já faço essas ações sociais já há muitos anos. E o que mais me impressionou dessa minha candidatura a vice-prefeita de São Paulo foi em determinados locais que eu estive, Zona Sul, por exemplo, Parelheiros, uma região muito distante lá da Zona Sul, a condição que determinadas famílias dentro de comunidade moravam, que não tinha acesso à educação, à saúde. Então isso me chocou muito. Então eu conversava muito com as pessoas e sentia que as pessoas estão muito esperançosos de uma qualidade de vida melhor. Eu conversei com muitas mulheres que saíam 5 horas da manhã das suas casas, deixando os seus filhos em casa, porque não tinha creche para levar os seus filhos, para deixar o seu filho. Então ela saía de manhã, ficava 2 horas em um ônibus para chegar no centro da cidade e voltar depois no final do dia para sua casa. Então isso me sensibilizou demais. Então é uma coisa que eu percebo que nós precisamos de muito mais políticas públicas para melhorar a qualidade de vida. E depois, Marlene, dessas duas experiências eletivas, candidata ao Senado em 2014, candidata a vice-prefeita em 2016, o que você projeta para o futuro? Por exemplo, 2018, Marlene Campos Machado vai ser candidata? Não, eu acho assim que não é o momento para estar se falando nisso, até porque a candidatura é o partido que decide. Eu tenho a minha atividade, o meu trabalho social, vou continuar realizando, estou no momento de uma campanha de filiação, então nós estamos fazendo essas filiações em todo o estado de São Paulo, como também em todo o país. Então estou focada agora nas filiações do meu partido.
E quais os principais projetos do PTB Mulher para os próximos meses aí nesse ano? Então, são as filiações, nós estamos fazendo essas filiações que estão sendo realmente um sucesso, com muitas mulheres estão se engajando no nosso movimento de mulheres e preparando essas mulheres com formação política para as próximas eleições. Nós queremos dar esse curso, essa formação para que elas saiam líder, para que elas saiam engajadas e comprometidas para que elas possam desenvolver um trabalho muito grandioso para essas próximas eleições. Porque eu acredito muito na força, na determinação, na garra da mulher e ela faz toda uma diferença. Então é importante que nós preparemos essas mulheres. Quais requisitos para filiar, Marlene? Ela só basta ser maior de idade, 16 anos, perfeito, né? E está afiliada no partido político. Mas olha que interessante, né? Esses cursos voltado para a formação de políticos, né? Deveria, obrigatoriamente, toda pessoa que se dispõe a participar de um processo seletivo deveria obrigatoriamente passar pelos cursos de formação política, né? Na última eleição, quanto eu mesma não ouvi candidatos a vereadores falando: eu vou construir um hospital aqui na cidade. Gente, é que não vale, não é da alçada. Então nem os próprios candidatos, né, sabem o papel deles. Então essa formação é de suma importância, né? Fala um pouquinho pra gente, para que a gente possa conhecer mais, qual o conteúdo que é passado nessa formação política. Então, nós temos aí, essas pessoas que nos ajudam, que dão, através da fundação que nós temos do partido, a Ivete Vargas, então eles dão todo um seminário de um final de semana, onde passa essa questão de cidadania, como fazer um trabalho político, de liderança, né? Porque o líder, ele não nasce líder, você transforma um líder. Então nós batemos muito na questão da liderança, de você poder também entender e se sentir no lugar das pessoas, de que maneira você vai trabalhar, o que faz um vereador, um deputado, de que forma você pode estar trabalhando em relação a toda a conjuntura política. Então é um trabalho muito dinâmico e que tem ajudado e vai ajudar cada dia mais as mulheres. E para participar, precisa ser filiado ao PTB. Não, independente de ser filiado, isso é muito interessante, nós fazemos os nossos cursos, ministramos nossos cursos, independente dele ser filiado. É a mesma coisa, eu tenho o meu trabalho de ação social, para mim, eu nunca perguntei se a pessoa é filiada no meu partido. Eu primeiro faço a minha ação social, eu quero, dentro do meu trabalho, fazer o bem. Até porque, Amanda, eu fui candidata ao Senado Federal, a vice-prefeita, eu nunca tive nenhum cargo. Então, eu acho que fazer o bem, querer ajudar o nosso país, como cidadã, você não precisa estar afiliada. Basta você querer. Eu acho que o importante é você querer, você ter a atitude, a determinação, a garra de querer ajudar o nosso país. Então a gente tem que ajudar, a gente tem que realmente colocar a mão na massa e trabalhar. Que é isso que nós queremos, assim, aproximar o mundo político das pessoas que estão aí nos assistindo em casa. Quantas vezes não viraram pra gente, pra mim, pro Leandro: mas como é que eu faço? Eu posso entrar na Câmara e assistir uma sessão? Claro, deve. Eu tenho que pagar, cobra a entrada? Porque por puro desconhecimento. Eu mesma não sabia, assim, que eu fiz a pergunta porque eu queria saber se precisava ser filiado para você poder participar de um curso tão importante e relevante. Seminários, de fóruns. Porque é muito importante. Se nós não sabemos o que acontece, como cobrar se você tem um total desconhecimento, né? Então você tem que conhecer para poder cobrar o que é do executivo e do legislativo. Exatamente. E a importância de que o cidadão, ele vá numa Câmara Municipal, saber se ele votou naquele vereador, o que o vereador está fazendo, quais são as ações desse vereador. Numa Assembleia Legislativa, o que o meu deputado que eu votei, eu dei o meu voto, o que ele está fazendo pela minha cidade, sabe? Para que eu possa cobrar mais. Então,
isso é o falta, exemplo né? do dia a dia, né, Marlene? Do dia a dia, você é empresária, precisa. Você tem um funcionário, você o contrata pelo currículo e você ali delega funções. Se ele não as cumpre, você vai repreendê-lo e vai fazê-lo cumprir aquelas funções. Mesma coisa política, ele foi eleito para representar, ou seja, não é na esfera municipal, estadual, nacional. Se ele não está cumprindo, você tem todo o direito de cobrar. Olha, por que você votou favorável à reforma trabalhista? Por que você votou contrário? Por que a reforma fiscal não saiu da pauta? Por que a reforma política não saiu da pauta? E tantos outros temas, e não ser, a gente fala de candidato Copa do Mundo, que é aquele que aparece de 4 em 4 anos, mas a gente também não pode ser eleitor de 4 em 4 anos, que é aquele eleitor Copa do Mundo que só acompanha quando vai votar, e assim mesmo pega o telefone, olha Leandro, olha Amanda, quem que eu devo votar para vereador? Ou então pega o papelzinho na entrada da escola, eu achei a foto da Marlene bonita, eu vou votar nela. Tem que ser diferente também, certeza, né? Eu acho que nós temos que ser muito mais crítico, olhar quem é realmente os representantes que nós temos para poder votar. É que nós falamos do vereador porque ele é o primeiro contato da população. A gente fala que é o para-choque da classe política com a sociedade. Mas nós mesmos, vai e visite o gabinete do seu vereador, aquele que você votou, vai lá e visite-o, né? Nós mesmos já sabemos que tem vereador que só vai para a sessão no dia que tem sessão. Verdade. Né? E mal acabou, mal saímos da eleição. Independentemente de ele ter ganho ou não. Ah, Leandro, mas eu votei no meu candidato a Senado e ele não ganhou. Mas o senador, quando é eleito, ele é senador de quem votou e de quem não votou. Exatamente. O deputado, da mesma forma, e assim por diante. Bom, Marlene, infelizmente nosso relógio aqui é implacável. Quero muito agradecer a gentileza da entrevista. A gente sabe tamanha sua correria, abriu espaço na agenda. E aí faço um parênteses agradecendo ao Wagner, a Patrícia, todo mundo do PTB, o pessoal da comunicação que viabilizou essa agenda, demonstrando a importância não só desse respeito com a TV Grande ABC e com o Grande ABC Notícias, mas principalmente com você que nos acompanha. É a transparência, a prestação de contas, é justamente aquele trabalho que tem um intuito, objetivo de aproximar a classe política do nosso eleitor, do nosso morador, porque não tem outra forma de transformar, seja a sua cidade, seja o estado ou o país, senão pela política. Marlene, obrigado, sucesso na sequência do trabalho, o espaço aqui sempre aberto. Muito obrigada, eu que agradeço, Leandro, Amanda. Marlene, muito obrigada. E Leandro, obrigada pela parceria de todos os dias. E você pode rever o Grande ABC Notícia pelo Facebook e também pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite a todos. É isso, boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser.